E nós pretendemos aqui, e iremos fazer uma divisão. Primeiro nós iremos tratar da chamada teoria geral da prova e depois iremos tratar das provas em espécie ou do chamado procedimento probatório. A prova judicial, ela diz respeito principalmente aos fatos. Nós sabemos que o processo, ele tem duas premissas, tem o direito e tem os fatos. E a prova judicial ganha importância quando diz respeito aos fatos, já que é uma máxima que aquilo que é meramente alegado, sem ser provado, equivale muitas vezes a uma inexistência, né? Então, a primeira grande afirmação que nós podemos fazer é que a prova judicial depende em importância, varia em importância de acordo com a circunstância processual. Até porque, às vezes, nós temos as chamadas questões de direito que, em relação a elas, nós prescindimos até do instituto da prova. Mas, muitas vezes, e particularmente no âmbito do processo de trabalho, as questões de fato estão no centro da controvérsia, né? Isso, para quem frequenta o ambiente da justiça do trabalho, sabe que é muito comum, inclusive, a questão de fato, a questão fática e a prova ter uma relevância muito grande na justiça do trabalho. E a primeira coisa que nós temos que abordar diz respeito ao que pode ser objeto de prova, né? Uma vez que nós temos algumas provas que, inclusive, são limitadas ou até não, alguns fatos não são objeto de prova. E nós temos um dispositivo próprio na CLT, que é o artigo 765, que, por sua vez, repete o conteúdo do artigo 130 do Código de Processo Civil. Então, nós temos, primeiro, o conceito de prova, que diz respeito a um aspecto objetivo, e temos o aspecto subjetivo, que prova é aquilo que precisa, é o meio de demonstração que leva ao convencimento do juiz. E justamente o juiz, quanto ao seu convencimento, é o aspecto subjetivo da prova. Mas a primeira coisa que nós gostaríamos de focar com mais força seria a questão do objeto da prova. E o que é que diz tanto a CLT como o Código de Processo Civil? Diz que caberá ao juiz velar pelo rápido andamento do processo, indeferindo as diligências inúteis e as meramente protelatórias, né? Então, a primeira conclusão a que chegamos é que as provas elas devem ser pertinentes e as provas devem ser consequentes, além das provas devendo ter a possibilidade quanto à sua realização. Então, o juiz ele está sempre guiado pelo chamado princípio da necessidade da prova. O que nós, juízes de trabalho, temos sempre que enfrentar e temos enfrentado, porque não é difícil encontrarmos ou testemunhas necessárias, às vezes há um interesse meramente protelatório, e a parte, por exemplo, quer ouvir uma testemunha por meio de carta precatória inquiritória, e isso vai de encontro à aceleração processual, à questão do tempo, e também vai de encontro ao princípio da economia processual. Então, eu, como juiz de trabalho, até brinco com as partes, com os advogados, principalmente, que eu faço uma campanha para um processo mais rápido e mais otimizado em audiência. Então, perguntas desnecessárias, eu não faço registro, como manda a lei, sempre, logicamente, com muita harmonia e de maneira a mais educada possível, mas esclareço aos advogados que, quando a pergunta ela é desnecessária, ela é impertinente, ou então quando ela já está excessiva, porque o fato já está provado, então a gente não faz aquela pergunta, né? Como às vezes um fato está devidamente provado e uma parte que é o testemunha por intermédio de uma carta precatória, com toda aquela dificuldade para a oitiva de testemunha, para a inquirição de testemunha, por intermédio de uma carta precatória inquiritória. Isso no campo da prova testemunhal. Porque nós temos, às vezes, por exemplo, pedidos para a realização de perícias que são desnecessárias. Muitas vezes já existe uma perícia, e aí vem de plano
convicção que nós temos quanto à possibilidade da prova emprestada, então, em um processo rigorosamente igual a este que nós estamos apreciando, já houve a realização de uma perícia. Por quê? Com o custo de uma perícia, nós iremos realizar, com o tempo de uma perícia, nós iremos realizar essa prova pericial. E muitas vezes é uma prova de fato impertinente porque não guarda conexão com o cerne daquela controvérsia, né? E por outro lado, caros participantes, nós temos muitas vezes o enquadramento e a aplicação supletiva do artigo 334 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: independem de prova os fatos incontroversos, confessados, os notórios e aqueles em cujo favor milita a presunção de veracidade. E esse dispositivo, ele é de extrema importância e ele muitas vezes é interpretado de maneira equivocada e é de difícil apreciação. Por quê? Vou aqui tentar exemplificar para ficar mais fácil. É uma hipótese de revelia. Alguns colegas entendem que para se conceder horas extras aos empregados, mesmo em revelia, ele tem que demonstrar as horas extras. Mas em revelia, a consequência maior é a confissão ficta. Ou então a defesa não traz uma contestação quanto àquele ponto, ou seja, o pedido de horas extras ou a alegação de uma jornada extraordinária, uma jornada de trabalho além do limite legal. Então, a meu ver, nesse caso, o juiz pode até produzir uma prova, se verificar que há algum excesso, por exemplo, na afirmação, até porque nós não podemos esquecer jamais de que o processo é público. Então, o juiz de ofício pode buscar a chamada verdade real, mas ele fica, de certo modo, adstrito à chamada litis contestatio, ou seja, o que está controvertido, e ele pode indeferir uma produção de uma prova testemunhal, por exemplo, em face da incontrovérsia pelo silêncio da contestação. Isso tudo condizente com a questão também da rapidez no processo e da economia processual. Muitas vezes a confissão ela foi feita de maneira a partir de uma indução ao equívoco. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que quando o Código de Processo Civil diz assim, independe de prova, tais fatos, isso não significa que há um impedimento para que o juiz realize a prova, porque ele pode estar buscando a verdade real, norteado inclusive pelo princípio do não enriquecimento indevido de uma das partes, mas o juiz ele tem que ter como norte que naquela situação, naquela circunstância, ele pode também dispensar uma prova porque aquele fato ou está favorecido pela presunção, ou então pela incontrovérsia, ou então pela confissão de uma das partes, ou se tratar de um fato notório. Alguma dúvida em relação a essa primeira parte, objeto de prova que nós estamos tratando, Tânia? Olá, professor. Estou verificando aqui na minha timeline aqui, mas por enquanto não temos dúvida não. Pode prosseguir. Outra questão na chamada teoria geral da prova diz respeito também ao chamado poder instrutório do juiz. Por quê? Nós sabemos que a CLT, no artigo 818, que por sua vez também repete o 333 do Código de Processo Civil, distribui o chamado ônus da prova. E aí nós vamos vamos enfocar logo dois aspectos da chamada teoria geral da prova. O poder instrutório do juiz e a questão do ônus da prova. O que acontece? Existe um equívoco na apreciação do dispositivo do Instituto do ônus da prova. Por quê? Porque alguns entendem que o juiz deve ficar numa situação de espectador do processo e não assumir uma função diretiva, assumir o papel de juiz instrutor, como a doutrina costuma chamar. Por quê? Porque se entende que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Que, abrindo logo um parênteses, muita gente também confunde e quando vai fundamentar uma decisão, mesmo alguns colegas juízes, indeferindo, ou no caso deferindo um pedido do autor, dizendo que o réu não comprovou
o fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, fundamenta no inciso 2º do artigo 333 do Código de Processo Civil. Quando, na verdade, o artigo 818 da CLT ele é suficiente. Por quê? Porque o artigo 818 ele é mais conciso. Ele diz assim, quem alega tem que provar. E então, o autor alegando o fato constitutivo do seu direito, ele tem que provar aquele fato. E o réu, se por exemplo ele diz, eu paguei as horas extras pleiteadas, está tornando em controvérsia a afirmação quanto à jornada de trabalho alegada na exordial. Logo, é por isso que o réu atrai o ônus de prova, porque há uma incontrovérsia em relação ao fato constitutivo do direito do autor, já que não há essa negativa. E o artigo 818, ele continua operando dizendo quem alega tem que provar, e no caso é o réu quem tem que provar. Pois bem, mas a confusão, o equívoco, é que algumas pessoas acham que o juiz tem que ficar inerte e julgar conforme as regras de distribuição do ônus de prova. E isso não é verdade. Como diz a doutrina processual alemã, regra de ônus de prova nada mais é do que regra de julgamento. E considerando-se uma evolução quanto ao enfoque do processo e do direito processual, o processo pode ser civil, ou no caso, processo de trabalho, mas o processo ele é, acima de tudo, público, né? E por isso mesmo o juiz deve buscar a verdade. Ele não tem um limite maior, a não ser o limite da imparcialidade, na busca dessa verdade. E tanto o 130 lá atrás no Código de Processo Civil, e no nosso caso 765 da CLT, dizem caberá. Então, quando diz caberá ao juiz buscar as diligências para dirimir aquele conflito, velando pelo rápido andamento do processo, então o juiz ele tem a obrigação de buscar os fatos. E ao longo do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva, nós vamos verificar, por exemplo, que o juiz ele pode, em qualquer instante do processo de ofício, determinar o depoimento das partes, ele pode ouvir testemunhas a partir de uma referência, são as chamadas testemunhas referidas, decretar a inspeção judicial de ofício, uma perícia que pode ser imposta também de ofício, enfim, nos termos do artigo 262 do Código de Processo Civil, o processo nasce por iniciativa das partes, mas se desenvolve por impulso oficial. Logo, o juiz não tem que se preocupar com regra de distribuição de ônus da prova. Por que essas regras existem? Elas existem pelo seguinte, porque diferente do direito romano, onde no direito romano clássico, o juiz, se ele não se convencesse a respeito do fato, ou mesmo direito, ele poderia declarar non licet, ou então no direito germânico medieval, quando ele extinguia o processo, é uma das vertentes. Tão importante quanto a do inciso 35 do artigo 5º da Constituição, uma das vertentes do princípio da inafastabilidade de jurisdição é a impossibilidade de não apreciação daquela contenda. Então o juiz tem que julgar. E se ele tem que julgar, ele então vai julgar desfavoravelmente ao autor se o ônus da prova era do autor e deste ele não se desincumbiu, ou desfavoravelmente ao réu se o ônus da prova era do réu e este não se desincumbiu do ônus probandi respectivo. Mas veja você o seguinte, na hora que o juiz julga dizendo, julgo contra o autor, porque ele não provou, ele está afirmando que não tem uma maior convicção a respeito dos fatos. É muito diferente de dizer, conceda as horas extras porque ficou provado que ele fazia horas extras, por causa disso e daquilo. Então, a gente tem que conseguir aquilatar bem, não há antinomia, entre o 818 da CLT e o 765, se estivéssemos no processo civil entre o 130 do CPC e o 333, não há uma antinomia, não haveria lógica em haver essa antinomia. Então, ônus da prova é uma coisa, o que não impede o poder instrutório do magistrado. E isso, com o tempo, existiu uma evolução. Por exemplo, o professor Humberto Teodoro, até algumas edições atrás, ele dizia o juiz tem que se contentar com a verdade formal ou processual, no seu manual de processo civil. E há muitos anos ele modificou em uma edição e, a partir daí, dizendo dentro de uma evolução doutrinária, o juiz ele tem que se preocupar com a chamada verdade real e não com a verdade
processual. Isso, que era uma ideia só do processo penal, foi transposta para o processo de trabalho, como também para o próprio processo civil. Né? Alguma dúvida, pessoal? Olá, professor. Tem uma dúvida, sim, referente a essa parte que o professor falou. Deixa eu ver aqui. Do Rodrigo, a pergunta, ele pergunta o seguinte: se uma prova for obtida de forma ilícita e seu conteúdo for relevante, o que deve ser feito? Viu, Rodrigo? Esse tema da prova ilícita é um tema que atrai muita polêmica e sempre atrai atenção. Né? Isso, quando a gente está em curso de pós-graduação falando sobre prova, sempre alguém traz essa dúvida. Por quê? Porque a Constituição Federal, né, dentro das chamadas cláusulas pétreas, inclusive das garantias individuais, diz que não será aceita no processo a prova obtida por meios ilícitos. A gente tem que diferenciar. A prova dita ilegítima é aquela com violação ao direito processual. E a prova ilícita é aquela com violação ao direito material. Então, a prova ilícita, de maneira categórica, a Constituição diz que não deve ser acatada no processo. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, foi adiante, adotando a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, mesmo outra prova que não foi obtida ilicitamente, mas que foi decorrente daquela prova ilícita, também não pode ser aceita. Mas no direito alemão, e no Brasil nós temos alguns juristas que trouxeram essa ideia, como o professor Nelson Nery, o professor Barbosa Moreira, falam na chamada teoria da proporcionalidade, dizendo o seguinte, que se a prova ela for tão relevante para o processo, apesar da sua ilicitude, ela deve ser considerada. Até porque o processo deve atender a um chamado substrato ético. No campo do processo de trabalho, vamos supor, um funcionário furta um livro, onde há o registro do ponto, e depois apresenta em juízo, onde se comprova que ele fez horas extras. E a outra prova. O juiz sabe, então, que ele fez horas extras a partir daquele livro, mas é uma prova que foi obtida ilicitamente. Eu partilho da opinião de que nós temos que ponderar e analisar em cada caso concreto. Se for uma prova obtida com ilicitude, que realmente onde haja uma violação frontal e grave a um direito de alguém, aí nós vamos pela literalidade da Constituição. Agora, se a utilidade daquela prova sobrepor-se à violação do direito material, aí que a pessoa que infringiu a lei responda pelo seu ato, mas dentro do processo eu entendo que essa prova deve ser considerada. Um exemplo, eu já tive um caso na minha vara, onde era uma moça que trabalhava em um hospital e para provar sua frequência, ela tirou cópia indevidamente, então prova obtida ilicitamente, daquele livro que não poderia sair do hospital. Inclusive, o que é interessante, dizia Tânia, por exemplo, os prontuários mostravam quem era que tinha feito uma cirurgia plástica numa cidade pequena como Natal. Imagine o que causou, né, de constrangimento dentro daquele processo, né, porque tem lá os prontuários dos pacientes mostrando a frequência daquela pessoa que trabalhava naquele hospital. Então a gente tem que analisar o caso concreto, porque a situação é delicada. A Constituição diz, categoricamente, não serão admitidas no processo as provas obtidas ilicitamente. Mas, por outro lado, a teoria da proporcionalidade, vinculada a outros princípios, faz com que, eventualmente, possa-se aceitar essa prova em nome de um bem maior, né? E que no processo de trabalho muita gente verifica isso. Posso continuar, Tânia? Pode continuar sim, professor, fique à vontade. Ok. Em relação ainda à teoria geral da prova, o que a gente pode falar mais, tentando aqui justamente otimizar o tempo, é que algo também que precisa ser muito bem abordado é a questão do valor da prova. Né? Por quê? Nós sabemos que, antigamente, havia o sistema da prova tarifada, onde as provas tinham valores diferenciados, então os juramentos, as ordalhas prevaleciam. Depois, no direito dos povos germânicos medievais, passamos a ter a prova livre, o chamado livre convencimento do juiz, meramente o livre convencimento, onde se admitia a prova fora dos autos, decisão contra provas, etc. Mas o sistema dos códigos de processo civil modernos é o sistema do chamado livre convencimento motivado, ou da persuasão nacional, como que, né, que alguns diferenciam, a nosso ver, é a mesma coisa. Então não existe uma prova acima da outra, exceto uma,
que é a confissão. Por quê? Porque a confissão ela é protegida justamente pelo 334 do CPC, que diz que a confissão independe de prova. Mas até a confissão pode ser, eventualmente, confrontada por uma outra prova. Então, não existe uma valoração. Agora, nós temos algumas regras. Primeiro, não se admite no processo as provas que não foram obtidas processualmente. Então, o ad noeste em atos, não est imundo. O que não está nos autos não está no processo. Primeira coisa. Depois, nós temos que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Então, o juiz tem que apontar as provas que foram utilizadas. E, por derradeiro, nos termos do próprio Código de Processo Civil, na ausência de uma norma específica, o juiz tem que se guiar pelas chamadas máximas de experiência. Todavia, a prática nos faz fazer uma tabela a priorística, onde a primeira prova, em termos de valoração, é a confissão pelo já colocado. Depois nós temos algumas provas que têm uma força naturalmente maior, como a inspeção judicial, que é a percepção sensorial direta do juiz com o fato, e depois a prova pericial, que é chamada prova técnica. Né? E temos, em uma tabela em decréscimo, nós temos a prova documental e, por último, a prova testemunhal, desconsiderando, enquanto prova, o chamado depoimento pessoal, que nós vamos falar um pouco adiante. Mas isso não quer dizer que uma testemunha, por exemplo, prevaleça em relação à prova documental. Nós aprendemos em Direito do Trabalho que um dos princípios fundamentais de Direito do Trabalho, correlacionado com o protecionismo, é o princípio da primazia da realidade. Né? Então, muita gente diz assim, um documento de trabalho não vale nada. Não é verdade. Agora, se ele é confrontado por uma prova testemunhal, apesar, e é uma máxima, né, que todo mundo gosta de fazer tal acusação, é que, do mesmo jeito que a confissão é a rainha das provas, a testemunha é a prostituta das provas. Mas quantas prostitutas convencem os juízes? Né? Quem frequenta a Justiça do Trabalho sabe da imponência, muitas vezes, da prova testemunhal, até pela disparidade processual, da capacidade processual, via de regra, do empregado em relação ao empregador. Então, a prova testemunhal, ela tem um valor muito forte. Então, o que a gente aqui quer dizer é que, em relação ao valor da prova, não existe um tarifamento, não existe uma escala, mas algumas provas têm, naturalmente, uma força maior de convencimento. Por exemplo, uma testemunha do autor que depõe e que favorece o autor, vai ter um peso, mas se for uma testemunha do réu, que no seu depoimento favoreceu o autor, o peso, naturalmente, será muito maior. Então, o que a gente tem que conseguir enxergar, caros alunos, posso assim chamá-los, né? Caros colegas, é o seguinte, é que há de se prestigiar o livre convencimento do juiz, mas esse livre convencimento deve ser devidamente motivado para permitir a ampla defesa da parte. Né? Então, vai caber eventualmente a impugnação àquela decisão quando ela é lastreada em uma prova mal aquilatada. Né? Mas o fundamental é que se tenha em mente que há de se confiar, né, no magistrado quanto àquela percepção direta que ele tem com a prova e, por isso mesmo, o livre convencimento é o melhor caminho. Agora, o livre convencimento motivado. Certo? Ok? Isso seria, em resumo, o que a gente teria para falar em relação à chamada teoria geral da prova, fazendo aqui um resumo muito grande pela questão do ambiente e do horário. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui. Estou ouvindo. Está ouvindo, né? A pergunta é do Gilvan, ok? Ele pergunta assim, se um juiz, fora do seu trabalho, descobre que o autor faz lide temerária, o que ele deve fazer? Olha, o juiz é possível que ele se torne testemunha. Né? Agora, para isso, ele deixa de atuar naquele processo. Mas ele pode se transformar, se ele tem um conhecimento próprio, ele pode se transformar em uma testemunha, afastando-se do processo. Né? Em relação a isso, até é interessante a pergunta, viu, Gilvan? Porque uma das coisas mais importantes para uma justiça melhor é que nós, juízes,
saibamos combater a chamada litigância de má-fé. Existe uma espécie, eu diria até de ciclo vicioso, onde muitas vezes nós juízes não decretamos litigância de má-fé porque os advogados não pedem, os advogados não pedem porque nós juízes não decretamos, mas nós juízes temos um papel mais importante, mais fundamental nesse aspecto, porque de ofício nós devemos combater essa litigância de má-fé.